Leitura 360, Apocalipse, 4 a 6, Projeto 365, 26 de dezembro de 2023. Apocalipse 4. As coisas que depois destas. Muitos expositores bíblicos creem que, a essa altura do livro, Cristo já retirou do mundo os fiéis e vencedores. Sendo assim, o arrebatamento da igreja precede o período da tribulação. Crê-se assim pelas seguintes razões. A partir de Apocalipse 4:1, não ocorre mais a palavra igreja ou igrejas. A noiva de Cristo só aparece no capítulo 19, já com Cristo no céu, antes de ele voltar à terra para julgar os ímpios e reinar no milênio. A promessa dada à igreja de Filadélfia, de preservá-la da hora da tribulação em escala mundial, pertence a todos os crentes que permanecerem leais a Cristo antes da grande tribulação. 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Alguns creem que representam a totalidade da igreja no céu. Outros entendem que podem ser anjos governantes. Note, porém, que os anjos ficam em derredor desses anciãos. Ainda outros acreditam que representam Israel e a igreja, juntos em adoração a Deus e ao Cordeiro, a associação de 12, Israel, mais 12, a igreja, soma 24, o povo de Deus das duas eras. Os 7 Espíritos de Deus. Os 7 Espíritos de Deus representam a presença plena do Espírito Santo diante do trono de Deus. É possível que a frase derive da cétupla expressão do Espírito. O Espírito Santo é comparado a um fogo ardente, no seu juízo contra o pecado, segundo a pureza divina. 4 seres viventes. Estes 4 seres viventes provavelmente representam a totalidade da criação vivente. Todas as criaturas viventes de Deus o glorificarão e o adorarão e serão libertas da maldição do pecado. Santo, Santo, Santo. A totalidade da criação exalta e louva a santidade de Deus. Ser santo significa ser separado do pecado, da injustiça e de todo o mal, e dedicado à retidão, à bondade, à justiça e à pureza. Esse é um atributo eterno de Deus, sua santidade nunca mudará. Apocalipse 5. Um livro. Este livro ou rolo é da máxima importância, porque contém a revelação do que Deus determinou para o futuro do mundo e da humanidade. Descreve como o mundo será julgado, bem como o triunfo final de Deus e seu povo sobre todo o mal. Quando cada selo é aberto, uma parte do conteúdo do livro é revelada numa visão. Eu chorava muito. João chora, porque sabe que se não for achada uma pessoa digna para abrir o livro, o propósito de Deus, de juízo e de bênção para o mundo, permanecerá sem cumprimento. O leão da tribo de Judá. Cristo é retratado como leão, indicando que ele reinará sobre toda a terra. Ele provém da tribo de Judá e da família de Davi. Esses títulos de Jesus, como o Messias vitorioso e o Rei eterno, estão de conformidade com as promessas feitas a Davi. Cordeiro, como havendo sido morto. Cristo, aparecendo como um cordeiro que leva as marcas de ter sido morto, mostra que ele ofereceu-se a si mesmo no Calvário para expiar os pecados da raça humana. Significa que a dignidade, poder, autoridade e vitória de Cristo provém da sua morte sacrificial na cruz. Cordeiro é o símbolo principal no Apocalipse para representar Cristo. Cristo julgará os que rejeitaram o seu sacrifício como o Cordeiro de Deus. As 7 pontas representam o poder e a força de um soberano. As orações dos santos. Refere-se à intercessão dos santos em favor da vinda do reino, quando, então, reinarão sobre a terra. A oração deles é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Apocalipse 6. Vemos o início da abertura dos selos. Os fatos descritos em cada selo não acontecerão em um momento isolado da história humana antes do retorno de Cristo, eles já estão acontecendo desde que o Senhor Jesus voltou ao céu. Portanto, a abertura dos selos compreende o período da ascensão de Jesus, até a sua segunda volta. Guerras, fomes, sofrimento e a morte devastam a humanidade, à medida que o Evangelho de Jesus é anunciado e expandido sobre a terra. Em qualquer época da história, as conquistas, guerras, fome e morte estão sempre juntas. A igreja, que é fundamental no governo de Deus, é diretamente afetada, principalmente por causa de sua fé em Jesus. Contudo, isto implica em nosso chamado. O Senhor Jesus nunca negou as aflições,
mas sempre nos encorajou a ter bom ânimo nele. A soberania de Deus controla a humanidade e o seu juízo será derramado sobre aqueles que se opuseram a ele e ao seu reino. Esses inimigos serão caçados pelo justo juiz. Tentarão se esconder dele, mas será inútil. Clamarão às montanhas pedindo que as cubram, mas será em vão. O sexto selo é um símbolo da volta de Jesus. Quando o Cordeiro começa a abrir os selos, significa que essas coisas começaram a acontecer.